Nossa meditação de hoje está baseada em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz: Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O chamado de Abraão para sair de sua terra e a promessa de Deus de que faria dele uma grande nação são bem conhecidos. Entretanto, nem sempre observamos o que esse chamado exigiu de Abrão. Sair da própria terra era um problema por conta de tornar-se um forasteiro, um viajante que não pertencia ao local onde estava. Era abrir mão de sua história, de suas raízes e mesmo de sua cultura. No mesmo sentido, encontra-se o abandono dos familiares, dos parentes que seriam deixados para trás. Significava deixar a segurança da casa do seu pai, a estabilidade do nome da família e a possibilidade de herdar o que sua família possuía. Por conta disso, o chamado de Deus exigia de Abraão um desprendimento maior do que podemos imaginar. Exigia que ele abrisse mão de sua história, de tudo o que ele era e de todas as suas conexões familiares. E é preciso lembrar que a família era muito importante na cultura de sua região. Mas o chamado ainda traria dificuldades maiores. Ele tinha de ir para uma terra que não sabia onde ficava. Deus só afirma que mostraria para onde ele iria, mas sequer dá o destino. Veja a cena: saia da tua terra, ou seja, suas raízes, da casa do teu pai, ou seja, da sua cultura, do meio dos seus parentes, ou seja, de sua estrutura familiar, e vai para um lugar que você não sabe onde fica. Imagine se nós recebêssemos um chamado desse. Imagine a quantidade de desculpas que nós arrumaríamos para recusar algo tão vago e incerto. Diríamos: Senhor, como ir para um lugar que não sabemos onde fica? Como sair do meio de meus parentes? Temos ouvido a vida toda que a família é a coisa mais importante e agora temos de abandonar a nossa? E nossas raízes? E nossa cultura? Não teria outro tipo de chamado para nós servirmos ao Senhor? As Escrituras afirmam que Abrão, que depois teve o nome mudado para Abraão, teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Isso está lá em Romanos 4,18. Ou seja, Abraão não só se tornou o primeiro patriarca, como também é apresentado como exemplo de fé em Deus. Assim é a fé. Somos chamados a andar com Deus nos caminhos que Ele mesmo traça e nós temos de dar um passo de cada vez. Não vemos o caminho todo, só vemos a distância do próximo passo, mas podemos caminhar tranquilos, sabendo que é o Senhor que nos guia no caminho em que devemos andar, como diz o Salmo 37, 23. E deixo para pensar a expressão de Hebreus 11, versículo 1, que diz: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver.